João 6,68 diz assim a palavra de Deus: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pai querido, lida a tua palavra, queremos do Senhor neste momento a iluminação do teu Espírito, associada à condução, para podermos considerá-la com fidelidade nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero refletir com os irmãos, a partir desse texto, sobre o seguinte tema: só existe uma alternativa. Só existe uma alternativa. Esse texto está num contexto em que Jesus faz ali um discurso duro, um discurso em que as pessoas não estavam aguentando, e diz a Bíblia que diante do discurso de Jesus, muitos estavam se retirando, muitos estavam indo embora. Mas Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Não querem ir também? Vocês também não querem caminhar nesse sentido? E foi aí que Jesus disse, foi aí que Pedro tomou a palavra e disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, não há outra alternativa senão o Senhor. Não há outra alternativa senão o Senhor. Foi o reconhecimento de Pedro. Foi a palavra que Pedro traz neste momento: Senhor, para onde iremos? Esta possivelmente é uma pergunta que o mundo faz hoje. Para onde iremos diante de tanta coisa? Para onde iremos diante de tantas circunstâncias? Para onde iremos diante da violência? Para onde iremos diante da carestia? Para onde iremos diante do alto custo de vida? Para onde iremos diante de uma porção de coisas? Para onde iremos? Esta, sem dúvida alguma, é a pergunta que muitas pessoas fazem hoje, porque a crise mundial é maior do que se imagina. Vivemos crise, e diante da crise o ser humano pergunta: para onde iremos? O que fazer? Para quem iremos nós? O ideal é que de fato haja na mente do ser humano, no coração de cada um e na sua mente, a convicção de que não há outra alternativa senão Jesus. Não há outra alternativa senão a fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não há outra alternativa senão apegar-se em Cristo Jesus. Aliás, Jesus disse em João 16:33: eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Diante das aflições desse mundo, das aflições da sua vida, das aflições do seu coração, das aflições da sua família, das aflições que você vive, o recurso é Jesus. Diante das aflições que o mundo vive, o recurso é Jesus. Aliás, o mundo vive em crise. E eu cito uma estatística aqui, depois eu darei a fonte da mesma. A estatística diz que inúmeros países vivem em guerras civis. Inúmeros, muitos países. Nós focamos muitas vezes na guerra de Israel, que infelizmente acabou.
Focamos muitas vezes na guerra da Rússia e da Ucrânia, mas na verdade é uma porção de países que vivem em guerras. Lá no Afeganistão há muita gente em guerra lá, não é? A gente vê países da África em guerra, muitos países em guerra. É uma crise. Inúmeros países vivem em guerra civis. E o nosso Brasil? O nosso Brasil também vive em guerra. Que isso, pastor? Cadê a guerra? Meus amados, se você olhar uma estatística, a guerra do crime organizado em nosso país mata mais do que algumas guerras que acontecem em outros países aí. É a guerra do crime organizado. Essa é a crise que estamos vivendo. Mas também a questão da fome. 1/4 da população mundial vive em miséria absoluta. Olha a crise. 700 milhões de crianças sofrem de desnutrição e 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. Nós temos no mundo 7 bilhões de habitantes. Então, 1/7 do mundo, 1 bilhão de pessoas vivem sem água potável. Mas também há uma crise de paz, porque há guerra em muitos países. A crise de fome, porque há muita gente sofrendo com a fome. A crise de esperança. 1 bilhão de mulheres, estatística, dependem de sedativos e 40 milhões de homens dependem de bebidas alcoólicas. Por causa da crise em que se vive. Mas então não há esperança. Há uma crise de esperança. Também uma crise de tendência. O comércio de drogas nos Estados Unidos, no Brasil e alguns países aqui da América do Sul supera 80 países em desenvolvimento. Comércio de drogas. A tendência naturalmente para esse lado. A tendência para a pecaminosidade, a tendência para a ideologia de gênero, a tendência para uma porção de coisa traz crise verdadeira em nosso país. Há uma crise de perspectiva também. Há 1 bilhão de analfabetos e desempregados no mundo. Crise de perspectiva, não há perspectiva. Mas também eu quero trabalhar nesse momento sobre também a crise de fé. Há uma crise de fé. 55 mil pessoas morrem por dia sem crer em Cristo como Salvador. Isso diz alguma coisa para mim e para você? Isso diz alguma coisa para nós? 55 mil pessoas morrem por dia nesse mundo sem crer em Cristo como Salvador. Essa é a estatística que eu extraí do livro do pastor Carlito Paz, publicado por ele, no livro Mensagem para Transformar Vidas, páginas 149 e 150, temos lá essa estatística que eu estou considerando com você nesse momento. Diante disso, ele pergunta o que fazer. Para onde iremos? Para quem iremos? Para onde ir? Que alternativa de vida temos? Diante da crise mundial, a alternativa não pode ser outra a não ser Jesus. A Bíblia diz, meus queridos, e eu quero reportar alguns casos aqui, muitas pessoas sem perspectiva de vida foram transformadas após o encontro pessoal com Jesus, após o encontro especial com Jesus. Essas pessoas sem perspectiva de vida, essas pessoas em crise. E eu vou citar aqui algumas pessoas e passear um pouco na Bíblia, só pessoas que enfrentavam crise. E elas puderam entender que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Jesus era de fato a alternativa. Eles creram que não havia alternativa em outra a não ser Jesus. E eu começo pensando no ladrão da cruz. Lá em Lucas, capítulo 23, versos 42 e 43, nós temos a narrativa lá da crucificação de Jesus, Jesus no meio, e 2 malfeitores, um ao lado e um do outro.
E diz a palavra de Deus que um deles, naquele momento, reconhecendo a crise que ele estava vivendo, à beira da morte, à beira da perdição eterna, ele reconhece sua crise, reconhece que não havia outra solução, e naquele momento ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aquele homem, meus queridos, nesta noite, acreditou que Jesus era o rei, e Jesus era o Senhor que podia solucionar o seu problema. Naquele caso, o seu problema espiritual, o seu problema de morte eterna, porque ele iria morrer mesmo, morreu naquele momento. Mas diz a Bíblia que Jesus respondeu para ele, na hora que ele reconhece isso, na hora que ele volta-se para Jesus, na hora que ele aproxima-se de Jesus, na hora que ele diz: Senhor, reconhece que Jesus ali era aquele que podia resolver o seu problema. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde para ele naquele momento: em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A crise daquele homem se foi, porque ele morreu em paz, porque ele encontrou em Jesus a solução para a vida eterna, para viver eternamente com Jesus, para estar eternamente com Ele. Ele arrependeu dos seus pecados naquele momento, quando ele faz esse pedido a Jesus, essa situação que ele coloca diante de Jesus. Ele, na verdade, teve a sua situação de crise suprida pelo Senhor Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, um dia você vai estar diante de Deus. Um dia o ser humano vai estar também. Mas se você não se apegar a Jesus, se você não acreditar que Jesus é a solução, se você não acreditar que Jesus é a única alternativa, você pode, na verdade, não estar no paraíso com Deus. Mas se crê que Jesus é a única alternativa, você pode estar com Ele por toda a eternidade. Então este homem estava em crise, e na sua crise ele entendeu que só Jesus poderia resolver naquele momento. E ele pegou-se a Jesus: para quem iremos nós? Ele foi perguntar naquele momento: para onde eu irei? Ele está aqui do meu lado, o Senhor e Salvador da humanidade, para me pegar a Ele. E se apegou a Jesus. Uma outra pessoa que enfrentava a crise também, e entendeu que a alternativa era Jesus, foi a mulher que sofria de hemorragia. Algumas traduções da Bíblia dizem que ela sofria de um fluxo de sangue. Está lá em Lucas, capítulo 8, verso 46. Aquela mulher sofria há muitos anos, diz a Bíblia que ela gastou muitos haveres, muito dinheiro com os médicos, para resolver aquele seu problema, e nada foi resolvido. Ela procurou outras alternativas. Uma das alternativas dos médicos procurou N alternativas saindo para resolver. Nada contra a medicina. Deus pode operar através da medicina também. Deus pode operar através dos médicos também. Deus o faz. A gente tem de reconhecer isso. Mas nesse caso específico, não houve solução na medicina. E quando não há solução na medicina, se você entender que a única alternativa é Jesus, ele entra com a providência. Ele entra com a providência. É preciso entender que a alternativa é Jesus. Quando a medicina tem recursos também para poder nos ajudar, nós sabemos que é Jesus quem curou também. Porque a Bíblia diz que Ele é quem perdoa os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. É Ele quem cura, a gente precisa acreditar nisso, né? E Deus cura através da medicina. Deus cura também através de uma ação miraculosa imediata dele. Ele também proporciona a cura. E no caso dessa mulher, ela tinha procurado outras alternativas e não conseguia. Diz a Bíblia que ela recorria a muitos médicos. Durante 12 longos anos ela perdeu o seu tempo, gastou todo o seu dinheiro, e a enfermidade continuava a atormentar a sua vida. O que ela fez? Ela foi ao encontro de Jesus. Ela entendeu que Jesus era a alternativa para a sua vida.
Ela não ficou simplesmente esperando a cura em sua casa de braços cruzados. Ela não ficou apenas buscando por distância, mas ela foi até ele. Diz o relato de Lucas 8, da palavra de Deus, que ela aproximou-se de Jesus e havia uma multidão ali, e ela saiu cortando a multidão até chegar diante de Jesus e tocar em Jesus. Tocou com fé em Jesus. Ela tocou entendendo assim: tu és a única alternativa que eu tenho, tu és a minha única esperança. E naquele momento ela toca em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, meus amados, nesta noite, o Senhor Jesus disse assim: alguém me tocou. Aí o pessoal: mas essa multidão está te apertando. Se eu disse que alguém te tocou, não, alguém me tocou de modo especial, porque de mim saiu virtude. Diz a palavra de Deus que aquela mulher foi a Jesus e ela saiu dali curada, saiu dali restaurada de 12 anos de sofrimento, de 12 anos de crise de enfermidade, de 12 anos de lutas. Nós oramos como igreja pelos enfermos e cremos que Deus tem poder para curar. Deus tem poder para fazer. Ele pode usar os recursos da medicina e pode fazê-lo também de modo miraculoso, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível, é o Deus de todas as possibilidades. Uma outra mulher também, mais uma mulher. Eu falei de Ladrão da Cruz e pensei em algumas mulheres aqui. Primeira que sofreu de hemorragia. Uma outra mulher também foi a mulher cananeia, lá de Mateus 15, 28. Diz a Bíblia que a sua filha estava endemoniada, por isso ela estava aflita, estava desesperada, sem esperança. Então ela foi a Jesus, desesperada, aflita, sem esperança, sem saber qual alternativa tomar. Então ela entendeu que Jesus era a única alternativa. Jesus deu a ela, diz lá o texto, porque ela mais desejava a cura da filha. Ele também quer dar o melhor para você. Ele também quer dar o que você precisa. Ele também quer dar o que você deseja. Ele quer te dar vida eterna, como deu ao ladrão da cruz. Ele quer curar as suas enfermidades, como curou a da mulher com hemorragia. Ele quer também atuar na vida dos seus filhos, como atuou na vida desta mulher que tinha um filho endemoniado. Quantas pessoas têm filhos envolvidos no mundo das drogas, envolvidos no mundo da perdição, no mundo do pecado? Quantas pessoas têm filhos assim? Jesus quer atuar na vida do seu filho também. Aliás, se você crê em Cristo como Salvador e colocar-se na brecha diante do seu filho, você creia que Deus vai solucionar o seu problema. Eu acompanhei uma vez uma mãe que estava há pouco tempo de perder o seu filho. Isso já faz 12 ou 13 anos, parece. Pouco tempo de perder o seu filho. E eu fui chamado para ir na casa dela, para poder levá-la ao hospital, porque o médico disse: traz ela aqui, porque a situação aqui já está, não tem jeito, o nosso garoto vai perecer. E naquele momento eu cheguei lá e ela resistia aí, estava resistindo, e um dado momento ela encostou no cantinho lá, encurvou-se todinha e fez um clamor diante do Senhor. Mas que clamor que eu me lembro até hoje. Na hora que ela terminou o clamor, Deus mandou eu falar com ela assim: olha, Deus ouviu a oração de uma mãe aflita. Vamos lá para o hospital, porque o menino vai sobreviver. E ele está aí hoje, já faz 13 anos. E ele se chama Mateus, meu sobrinho, e a minha irmã Roselina. Ela clamou, ele precisava de um transplante cardíaco e não saiu o transplante. E ele viveu aquela situação e não resistia mais. Na última hora teve de assinar, inclusive para poder fazer o transplante com risco de vida. Mas eu disse a ela: Deus ouviu o clamor de uma mãe aflita. Mães,
intercedam de forma eficaz pelos seus filhos. Deus ouve o clamor de uma mãe. Deus ouve. Como ouviu o clamor dessa mulher cananeia aqui? Ele pode ouvir o seu clamor. Eu não sei qual é a situação que vive seus filhos. Não sei qual é a situação que vive o seu filho. Qual é a situação que está. Mas Deus ouve o clamor. Deus atende. Portanto, mães e pais, não deixe de colocar os seus filhos na brecha diante do Senhor. Mas uma outra pessoa também que encontrou em Jesus a única alternativa para a sua vida é a mulher adúltera condenada pelos fariseus. Em Lucas 8:11, capítulo 8 conta que a mulher que era pega em flagrante adultério era apedrejada, ainda que não era pega em flagrante, se fosse acusada de adultério, ela era apedrejada. E a mulher foi pega. Pegaram a mulher e levaram a Jesus. Aqui, olha, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Então o que diz? A alternativa para ela estava em Jesus. Porque naquele momento os religiosos da época, os fariseus, aquelas pessoas daquele momento queriam tão somente apedrejá-la. E Jesus levanta a cabeça e diz para aqueles homens: pois não, aquele que tivesse que pecar, seja o primeiro a tirar a pedra. E eles jogaram as pedras de lado, não atiraram e foram embora. E Jesus disse àquela mulher: mulher, cadê os homens que te condenaram? Ela disse: foram todos embora. E ele disse assim: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus veio, meus queridos, nesta noite para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então ainda não está no tempo da condenação, está no tempo da graça. A graça de Jesus pode alcançar qualquer pessoa que esteja envolvida em qualquer tipo de pecado, desde que se arrependa, creia em Cristo e diz: eu não quero mais essa vida para mim. Foi isso que ele diz: vá e não peques mais, não caia mais nessa situação. Então, meus amados, nesta noite, se o ser humano reconhecer em Cristo seu Salvador, seja qual for a sua condição de pecado, a pessoa pode ser liberta pelo Senhor Jesus, entendendo que só nele há alternativa para o problema do pecado da humanidade. Aliás, João apresenta Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é aquele que soluciona a crise de tantas pessoas. Então aquela mulher adúltera teve, na verdade, a sua situação resolvida quando ela viu em Jesus a alternativa. Jesus ama você. Jesus deseja lhe perdoar. Apenas solicito que você abandone a sua vida de pecado e viva ao lado dele. Mais um último aqui, a gente poderia ter inúmeros outros e aí ia caminhar pela noite adentro e virar uma vigília. Inúmeras outras pessoas que tiveram em Jesus a alternativa e tiveram a situação resolvida. O último que eu coloco aqui é o corrupto fiscal de impostos. Lembra dele? Lembra o nome dele? Zaqueu, o corrupto fiscal de impostos. Lucas 19, diz a Bíblia que aquele homem era um publicano, cobrador de impostos. Ele era, de certa forma, odiado pelos judeus, porque trabalhava ao serviço de Roma, e por isso ele usurpava, na verdade, as pessoas. E diante daquela situação, aquele homem soube que Jesus ia passar na sua cidade, Jericó. Está lá em Lucas 19. E diz que aquele homem, sabendo que Jesus ia passar, tendo pequena estatura, ele correu e subiu uma árvore
à beira do caminho para poder dali ver Jesus passar, porque se no meio da multidão ele não ia ver, porque era pequenininho, né? Não ia ver. E aí ele subiu na árvore. Jesus, sabendo disso, chegou debaixo daquela árvore, olhou para cima e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Sabia que aquele homem desceu todo feliz: Jesus vai pousar na minha casa. Aí Jesus entrou na casa dele, e naquele momento as pessoas até censuraram Jesus. Olha, Jesus na casa de um pecador. Censuraram Jesus. Mas aquele homem colocou a sua esperança em Jesus. Certamente era um homem que tinha recursos, tinha dinheiro, tinha uma vida talvez fora a margem da sociedade, porque por causa da sua função era considerada a margem. Mas aquele homem certamente não tinha paz. Vivia uma crise muito grande, porque ele era olhado de lado por tanta gente. E até Jesus, ao entrar na sua casa, eles criticaram. Mas naquele momento ele se sente tão feliz, experimenta uma paz tão grande, quando Jesus entra na sua casa. E ele diz assim: Senhor, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus disse assim: hoje veio salvação nesta casa, porque este também era filho de Abraão. Jesus salvou a vida daquele homem, meus queridos. Aquele homem que entendeu que Jesus era a única alternativa para o seu sofrimento, para a falta de paz na sua alma. Ele deseja resgatar a sua vida do mal. Ele deseja resgatar a vida do ser humano da opressão, da angústia, bem como do pecado. Ele deseja dizer para você: hoje veio salvação nesta casa, ou seja, na sua vida. Assim como Jesus entrou na casa física de Zaqueu, e através do Espírito Santo de Deus entrou no coração de Zaqueu e habitou ali, selando-o como filho de Deus, ele deseja entrar no seu coração também. Ele deseja entrar na sua alma, ele deseja entrar na sua vida, ele deseja fazer morada na sua vida. E a casa onde Jesus está é uma casa verdadeiramente abençoada por Deus. Começa sendo abençoada com a salvação, e outras bênçãos além dessas serão dadas também. Queridos, eu concluo esta palavra dizendo que todas essas pessoas tinham algo em comum. Tinham algo em comum: o sofrimento, a luta, a fé e a esperança em Jesus também foi alguma coisa especial. Gente anônima e comum como eu e você, diante do sofrimento, experimentou a fé e experimentou a esperança em Jesus. Portanto, eu lhe digo nesta noite: creia, Jesus é a única alternativa de salvação. Jesus é a única alternativa de libertação. Jesus é a única alternativa de reabilitação, como o caso do ladrão da cruz. Jesus é a única alternativa de cura, ainda que ela venha com os recursos da medicina. Jesus é a única alternativa, porque quando ele não quer curar, não adianta os recursos da medicina. Jesus é a única alternativa de cura, como a mulher hemorrágica. Jesus é a única alternativa de misericórdia, libertando como libertou naturalmente a menina endemoniada, e a sua mãe foi alvo da graça de Deus, porque ela clamou a Jesus. Jesus é a única alternativa de paz, como a mulher adúltera precisava de paz. Jesus é a única alternativa de perdão, como o fiscal de impostos Zaqueu. Jeremias nos assegura, lá em Jeremias 17:7, o seguinte: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Bendito quer dizer feliz, é o homem cuja confiança está no Senhor. Portanto, meus amados, esta noite, você aqui nesse santuário, e você que nos ouve aqui também,
através da transmissão. E eu quero lhe dizer, nossa única alternativa de vida é Jesus, porque só Ele pode nos salvar. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, aonde você vai? Para onde iremos nós? Para onde você vai? Só existe uma alternativa, nenhuma outra. E Pedro reconheceu isso. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Só existe uma alternativa. Jesus é o único caminho seguro. Após o encontro com Jesus, o encontro de Jesus com o fiscal de impostos, veja o que o Senhor lhe disse. Lucas 19:10. Hoje houve salvação nesta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar você também. Encontro hoje, assim como fez Zaqueu, e outras milhões de pessoas assim fizeram também, como eu e tantos que aqui estão. Encontre-se com Jesus e muito de vida para sempre. Para sempre, muito de vida. Jesus é a alternativa à sua vida. O salmista diz, no Salmo 146:5, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Como é feliz. Queridos, se você está numa situação em que você não vê alternativa, eu lhe digo nesta noite, a alternativa, ou a única alternativa para a sua vida é Jesus. Porque crendo nele, além de ter certeza, garantia assegurada de vida eterna, que vai morar com ele na eternidade, ele vai te dar diretrizes para resolver os seus problemas daqui nesse mundo. Diretrizes para poder solucionar. Então, a única alternativa é Jesus. E eu quero fechar esta palavra, sem delongar muito, mas fazendo apenas uma pergunta. Nesta noite, você reconhece que a única alternativa é Jesus para a sua vida? Alternativa, inclusive de ordem espiritual, para poder salvar a sua vida, poder libertar você, poder dar a você uma nova razão de viver. Você reconhece em Jesus a única alternativa? Você reconhece isso? Alguém aqui entre nós que ainda não creu em Cristo como Salvador, ainda não confiou em Jesus, mas nessa hora reconhece, olha, eu não tenho outra alternativa para a minha luta, eu não tenho outra alternativa para o meu problema, eu não tenho outra alternativa para circunstâncias da minha vida, a minha alternativa é Jesus, e eu quero colocar agora a minha vida diante dele. Alguém aqui que queira fazer isto nesta noite, levante a sua mão. Você quer colocar a sua vida diante de Jesus, a sua alternativa de vida diante de Jesus. Alguém queira fazer isso neste momento? Erga a sua mão para que Jesus possa atuar na sua vida. Eu lhe convido a ficar em pé. Vamos ficar em pé neste momento. Eu quero orar para a sua vida. Eu quero, talvez você viva uma situação em que você está precisando de uma alternativa. Algum tipo de sofrimento e de luta na sua vida. Talvez, como o ladrão da cruz, você precisa de libertação, reabilitação e salvação. Talvez, como uma mulher hemorrágica, você precisa de cura para alguma enfermidade sua ou na vida de algum familiar. Talvez, como mulher cananeia, você precisa que Deus entre com providência na vida de seus filhos. Talvez, como uma mulher adulta, você precisa que Jesus entre com perdão dos seus pecados na sua vida. Talvez, como Zaqueu, você precisa experimentar o perdão e a paz real do seu Cristo de consolo. Seja qual for a sua situação, ainda você que já tem Jesus como seu Salvador e Senhor, mas você
vive algum tipo de dilema, algum tipo de luta, algum tipo de dificuldade. E nesta hora você diz assim: olha, Senhor, eu creio que a alternativa é o Senhor, por isso eu quero, neste momento, buscar no Senhor a alternativa. Se esta é a sua situação, se você quer colocar qualquer dessas situações da sua vida diante do Senhor, nesta hora, dizendo: Senhor, assim como Pedro, eu digo, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, eu não tenho outra alternativa para os meus problemas diversos. O Senhor já foi a alternativa para poder salvar a minha vida, mas eu preciso e eu creio que o Senhor é a alternativa para solucionar os meus demais problemas. Você quer colocar isso diante do Senhor agora? Sai do seu lugar e vem aqui à frente orar comigo nessa hora. Vamos orar juntos. Pode sair, pode vir nesta hora. Quero estar pedindo a Deus